Bom, pessoal, vamos começar de novo nossa aula. Bom, se vocês têm dúvidas sobre a revisão, por favor, tirem agora para a gente, como é que se diz, poder continuar com a matéria, né? Principal, eu acho que se possível você tirar, é mais essas exponenciais mesmo. Você tem exponencial de então multiplicado por exponencial de alfa. Isso aqui é o mesmo operador, né? Bom, o que você fez aqui? Botar n de 0 até infinito, de lambda 1 ômega elevado a n sobre n fatorial. Certo? Aqui, mesma coisa. Botar m de 0 até infinito, de lambda 2 ômega elevado a n sobre m fatorial. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Pode fazer uma série dupla aqui, né? Aí bota m e n, ambos indo de 0 para infinito, certo? Lambda 1, ômega, lambda 2, ômega, n, m sobre n fatorial sobre m fatorial, certo? Como é que você transforma essa série aqui, essa soma aqui? São duas somas indo de 0 a infinito, tá certo? Mas veja o seguinte, quando você fizer isso, você pode abrir esse cara aqui mais um pedaço. Você vai fazer o seguinte, ó, soma m e n, ambos indo de 0 até infinito, tá certo? E aí você vai separar o seguinte, lambda 1 elevado a n, lambda 2 elevado a m. E o ômega é o mesmo operador, comuta com ele mesmo, não tem problema, aqui vai ficar n mais m. Tá certo? E aqui vai ficar n fatorial, m fatorial. Tá certo? Então, se você quiser uma série de potência no operador, o que você precisa fazer? Reorganizar a série para pegar todos os termos que são multiplicados pela mesma potência do operador. Ou seja, você quer fazer uma troca de variável em que você quer que m mais n seja igual a k. E aí você quer somar sobre k. Tá certo? E aí? Como é que fica? Ó, k eu vou somar de 0 a infinito. Eu quero todas as potências aqui. Tá certo? Como é que eu posso fazer para somar sobre... Vamos pegar n, por exemplo. Quanto é que vai ser n? Ó, quando k for 0, n pode ser quanto? Não. Né? Lembra que esses caras são números inteiros positivos. Quando k for 0, n pode ser quanto? Só pode ser 0. É a única possibilidade. Quando k for 1, quanto pode ser n? 0 e 1. Né? Quando for 2, pode ser 0 e 2. Né? Essas são todas as possibilidades. Então, se você fizer a soma aqui, vai de 0 até k. Tá certo? E a gente usa o vínculo para determinar quem é n. Quem é m de Maria. Tá certo? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Lambda 1n, lambda. Agora, m é o quê? K menos n. Tá certo? Sobre n fatorial sobre o m, o seu m agora vai ficar o quê? K sobre n fatorial. Aqui é lambda 2. E agora aqui é ômega elevado a k. Tá certo? Mas aqui, pessoal, vamos fazer uma brincadeira.
Vamos pegar esse cara aqui, a gente deixa de fora, de 0 até infinito. Aqui a gente bota ômega elevado a k, tá certo? Porque só depende do k. Aí eu abro um parênteses grande aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir por k fatorial e eu vou multiplicar por k fatorial aqui, tá bom? Mas vamos lá. Então vai ficar assim, soma de n de 0 até k de lambda 1 elevado a n, lambda 2 elevado a k menos n, tá certo? E aqui vai ficar assim, k fatorial dividido por n fatorial e k menos n fatorial. O que é isso aqui? Isso aqui é o binômio de Newton, né? Isso aqui é kn. E o que é esse somatório disso aqui vezes o binômio de Newton? O que é isso aqui? É lambda 1 mais lambda 2 elevado a k. Tá certo? Bom, o que é isso aqui? Essa aqui é a série de exponencial de lambda 1 mais lambda 2 ômega. É só aprender a rearranjar as séries, né? Que vocês, com sorte, aprenderam comigo em Física Matemática 2, quando a gente cansou de fazer essas coisas aqui, né? Tá? Perfeito, professor. Tá. Professor, a outra dúvida, o senhor não precisa fazer ela completa, mas se der um caminho, eu acho que já ajuda. Que é Tirou foto já? que é a questão do produto entre operadores e unidade. Parece um pouco melhor do que o outro. Vamos ver se suja, mas não suja tanto. Não, e você limpava ali, saía uma tonelada de giz e o negócio continuava sujando. Bom, então, por exemplo, você tem um certo operador ômega que tem inversa, menos 1. Tá certo? Aí você fala que a definição da inversa é assim, isso aqui é igual a identidade. Tá certo? Aí você pode falar, mas será que não existe um negócio esquisito nessa nossa álgebra aqui, de forma que a minha inversa pela direita é diferente? Ou seja, existe um ômega e um outro operador ômega barra menos 1, que eu vou chamar, que é a identidade. Será que existe uma inversa à esquerda e uma inversa à direita que são diferentes? Bom, esse é o problema que eu quero que vocês mostrem. Que, na verdade, esse operador é igual a esse operador aqui. Como é que vocês fazem isso? É meio óbvio, né? Se existe uma inversa à esquerda, que está na linha de cima, eu posso aplicar ela aqui. Nada me impede. Vai ficar assim, ômega menos 1, ômega barra menos 1 igual ômega menos 1. Não fiz nada demais. Só apliquei o operador pela esquerda. Mas pela definição da de cima, isso é identidade. Então eu tive que barra menos 1 é igual a ômega menos 1. Ou seja, se existe uma inversa à esquerda e à direita, as duas são a mesma. São dadas pelo mesmo operador. Tá? Você acabou de dividir isso aí, de certa forma, é dividir operadores. Você está falando que ômega dividido por ômega é 1. Mas nem todo operador tem inversa. Tá? É igual você pegar todos os números reais. Todos os números reais têm inversa? Inversa multiplicativa? Sim ou não? Tem o zero, né? Então, se você fala os reais tirando o zero, eles têm inversa multiplicativa. Professor, tem uma propriedade 24, o operador mentira é inversível. Ou sei lá, todo operador Não. essa coisa é inversível.
Lembra que a gente escreveu o operador hermitiano e a gente viu que ele podia ser sempre escrito assim, ó? Ó, esse cara igual somatório. Aí lembra que tem uma base completa aqui. Aqui, aí você tem aqui os autovalores vezes isso aqui. Certo? Agora vamos pegar o caso extremo. Vamos pegar o caso extremo em que todos os autovalores do ômega são iguais a zero, exceto um deles, que é o 1, por exemplo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Ômega 1, 1, 1. Isso aqui é um projetor, claramente não é inversível, né? Vocês conseguem ver que isso é claramente um operador que não é inversível? A não ser que a dimensionalidade do seu problema seja 1, mas aí o que eu falei antes não faria sentido. Não tem inversa, né, esse operador? Esse operador ele seria assim, ó. Se você quiser fazer uma representação matricial dele. Ômega 1, 0, 0, 0, 0. E aí 0. É 0 para todo lado, exceto ali. Essa matriz aqui tem inversa? Isso. Ou seja, não tem nenhuma matriz, aqui, nenhum operador linear que você atue nesse cara e que você vai encontrar aqui a identidade. Não tem como. Certo? Tranquilo? É que essas provas mais formais, às vezes elas são tão óbvias que a gente não percebe o que a gente tem que fazer, entendeu? Aí você tem que se ater às definições e seguir simplesmente o que está definido. Que é o que eu fiz ali, ó. Você supõe que existe uma inversa à esquerda, e você supõe que existe uma inversa à direita que é diferente da inversa à esquerda, e aí você mostra, né, que as duas são a mesma coisa. Você supõe que elas são diferentes de partida, mas mostra que você supor que elas são diferentes prova que as duas são iguais. Supor que elas são diferentes. Você supõe que existe uma pela esquerda e uma pela direita, e você mostra, então, por causa disso, que as duas têm que ser a mesma coisa. Certo? Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês fizeram a lista toda? Mas está tudo saindo. Tá. Até que parte a gente vai no Até o final da aula passada. Tá, mas eu não lembro. Né? Eu também não. Deixa eu ver aqui. Só para deixar rodado certinho. Tá, eu falei do produto interno, aí a gente faz a inversão da coisa. Alguém lembra onde é que eu parei na aula passada? Eu defini o BRA, né? O BRA da posição como um vetor do espaço dual, certo? Que o vetor não é normalizável, né? Mas eu mostrei, eu defini esse objeto aqui. Né? E aí eu mostrei que está associado a esse cara aqui, um outro vetor, agora mesmo, que tem componentes assim. Certo? Aí a gente falou que a delta é real, a gente mostrou, essas propriedades eu mostrei também, não foi? Tá. Mostrei que não é normalizável, né? Falei para vocês que aqui, me corrija se eu falei isso mesmo, você pegar a coleção desses vetores aqui, onde x pertence aos reais, isso é uma coleção, tá? É um conjunto. Esse cara aqui é base de nosso espaço vetorial. Foi a última coisa que eu falei. Então, por que eu botei a base entre aspas aqui? Porque quando eu falei de base para vocês lá atrás, os elementos da base eram elementos do espaço vetorial. Certo? Aqui não. Aqui, esses caras não são elementos de V, tá? Porque eles não são normalizáveis.
Mas combinações lineares desses caras aqui formam qualquer vetor desse cara aqui. Não é qualquer combinação linear que vai estar aqui. Tanto que se você pegar a combinação linear trivial, que eu pego só um dos x, não vai estar aqui. Tá? Mas se você pegar uma combinação linear do tipo psi, e aí eu vou fazer uma coisa assim, integral dx exponencial de menos x quadrado sobre 2 x, essa combinação linear aqui, claramente dá uma função de quadrado integrável. Certo? Então, esse cara aqui é um vetor daqui, por mais que esses individualmente não sejam. Tá bom? E aí eu falei um pouco, né, da questão filosófica por trás disso. Você constrói o seu espaço, supondo que as posições podem ser rotuladas com números reais. Números reais têm essas propriedades estranhas, né, de serem infinitos e incontáveis. Então, existem incontáveis números reais entre um ponto e outro do espaço. Então, isso, de certa forma, reflete na maneira que a gente está construindo os nossos vetores de base e assim por diante. A gente supõe que a gente pode pegar uma função, que a gente pode recortar ela menor e menor e menor, e de forma incontável ainda a gente pode fazer isso, né? Ou seja, nem é cortar ela, é mais que isso. É pior do que simplesmente cortar, porque cortar resultaria num número contável de pedacinhos, né? Aqui a gente não está fazendo isso. Então, e tem uma série de resultados que a gente pode ver aqui que diferem um caso do outro, tá? Isso, como esse exemplo aqui. Sim, só que essas combinações lineares elas têm que ser independentes. Por quê? Uma base. Como assim tem que ser independentes? O que é uma combinação linear independente? A qual que assume somente valor igual a zero na solução trivial. Todos os seus vetores. Não, se todos os coeficientes forem iguais a zero, a combinação linear que eu tenho é o vetor nulo, que também que funciona também. O espaço vetorial só é um espaço vetorial se tiver o vetor nulo. Mas eu acho que não é essa bem só a questão, né? Não, na verdade, ele só sabe. É porque esses estados x que o senhor escreveu, eu tenho uma constante sempre multiplicando eles, não? Sim. E para dizer que eles são linearmente independentes, essa constante tem que ser zero. A única solução onde a soma desses valores vai ser igual a zero é se esses coeficientes forem zero. A solução trivial. Se existir qualquer forma que isso zera sem... Você está me perguntando se eles são linearmente independentes. Isso. Então, Precisam ser essas combinações. se eu pego uma combinação linear qualquer deles assim. Aí você pode até, né, me questionar que, bom, como agora eu não sei mais se esse cara é elemento de base ou não, se esse cara, né, pertence a esse espaço ou não, como é que eu vou falar de independência linear ali, né? É um pouco mais delicado, tá? Porque o que acontece aqui é o seguinte, a gente tem uma combinação linear e a gente fala que ela aqui é igual a zero se, somente se, todos os coeficientes forem iguais a zero, tá certo? O que a gente pode fazer aqui é usar o fato de que a gente sabe que esses objetos aqui, num certo sentido, são ortogonais. Então eu posso pegar esse objeto aqui, que é um vetor, e posso aplicar um brá x0 nele, tá certo? Vai ficar assim, integral de menos infinito a infinito de f de x, brá x0, x dx, igual a zero, tá certo? Só que a gente sabe que isso aqui é delta. Que é delta de x0 menos x. Tá? Bom, se isso aqui é delta, mata a integral, isso aqui dá f de x igual a zero. Então a única solução desse negócio igual a zero é isso aqui. Sim. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado. Quem são meus coeficientes aqui? Oi? Não. Os coeficientes aqui estão sendo dados por uma função. Se essa função é contínua, bonitinha, isso aqui é verdade. Agora, se eu pego uma função f
tio de x, que é igual a f de x para x diferente de x1 e f de x mais c para x igual a x1. Tá? Se eu pego essa função aqui, f tio ali, o que acontece com essa função? Se eu for desenhar ela, a minha f está aqui, e minha f tio ela é igualzinha a essa, só que eu tiro um pedaço e boto aqui o ponto dela. Ela tem sei lá, uma descontinuidade ali num ponto só. Tá certo? Quanto é que é a integral dessa função? Quanto é que é a integral dessa função e quanto é que é a integral dessa função aqui? É fácil ver, né? Que integral de f de x dx de menos infinito a mais infinito é igual a integral de menos infinito a mais infinito de f tio de x dx. Integra de menos infinito a x1, integra de x1 a infinito, isso dá a própria integral. Esse ponto que você tirou não vai contribuir em nada na integral, né? Um ponto não contribui numa integral, porque um ponto é um conjunto de medida nula. Tá? Mas se a discontinuidade for maior, se tiver um conjunto de pontos. Se for um conjunto discreto de pontos, continua dando zero. Tá certo? Então veja, a combinação linear aqui só diz que esse cara é linearmente dependente se as minhas funções aqui forem contínuas. Se elas não forem contínuas, eu mostro que existe uma função, que é essa aqui, ó, que não é totalmente zero, porque ela vai ser zero em todos os pontos, exceto no ponto x1, que ela vai ser igual a c. Vai ser uma função, 0, c, 0. E essa função aqui, ó, ela continua tendo medida nula. Ela vai dar integral igual a zero de novo. Tá certo? Então, esse cara aqui é linearmente dependente quando considerando coeficientes que são funções contínuas. Tá? É um pouco mais que isso, na verdade, a restrição sobre as funções. Mas não é linearmente dependente para qualquer tipo de combinação linear deles. É um pouco mais sutil, tá bom? Mas veja, pessoal, isso aqui é mais curiosidade para vocês, tá? Não é coisa que eu vou cobrar, não, mas é bom para vocês entenderem que tem um monte de sutileza no espaço das funções, tá? Que vem justamente da nossa insistência em descrever as posições do espaço com números reais. Não, pode falar. Aham. Ué, muda a base. Não entendi sua dúvida. É só. Por exemplo, se eu tenho um ômega descrito numa base ABC, e aí eu quero reescrever esse ômega numa base CDI. Uhum. Como é que você faz isso quando você fez lá mecânica analítica? Como é que você fez para mudar da base X chapéu, Y chapéu, Z chapéu para a base R chapéu, né? Você tem assim, X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Aí você vai para a base R chapéu, Θ chapéu, Φ chapéu. Como é que você fez? Você escreve esse cara em termos desse, ou esse em termos daquele, assim por diante, não é isso? Mas para você escrever um em termos do outro, você precisa saber o quê? O que é relação? A equação que descreve. Não, você está me dizendo para eu saber o resultado, eu preciso saber do resultado. Mas não é isso que eu estou te perguntando. Para você chegar no resultado, ou seja, para você chegar na relação entre esse vetor e esses outros três, o que você precisa? Projetar, a gente projeta com o quê? O que a gente usa para projetar? Oi? Nesse caso, a gente usa as relações trigonométricas. Sim, mas essas relações trigonométricas são consequências secundárias de uma coisa anterior. Tanto que se você mudar essa coisa anterior, as relações trigonométricas mudam. O que você usa para encontrar um vetor na direção do outro? Produto interno.
Certo? Então, é a mesma coisa. Aqui, ó, se você pensar que o seu X chapéu, o que ele é? Ele é R chapéu que multiplica esse cara aqui, ó. Isso. R X chapéu. Esse cara aqui é R chapéu, X chapéu. Mais teta chapéu, que multiplica teta chapéu, X chapéu. Isso aqui é o produto interno, tá, pessoal? Não é o argumento de nada, não, tá? E aqui é φ chapéu, que multiplica φ chapéu escalar X chapéu. É assim que você calcula. E isso aqui é identidade. Se isso aqui é uma base ortonormal, isso aqui é identidade. Que é o que eu tinha mostrado antes para vocês, tá? Isso aqui é exatamente a partição da identidade que eu mostrei para vocês. Isso aqui é idêntico a isso aqui, tá? Um até 3 nesse caso. Tá certo? É a mesma coisa. Tá certo? Então você precisa saber dessa identidade para projetar uma coisa em relação à outra. Se você sabe fazer isso aqui, e você conhece, digamos que você conheça a sua base ômega. Isso aqui te dá os elementos de matriz do seu operador na base dos autovetores dele. Isso aqui é fácil. Isso aqui é ômega i, delta e j. Você concorda? Mas se você sabe agora escrever esse ômega aqui em termos de uma nova base E, se você conhece o produto interno entre E e ômega, você sabe escrever esse cara aqui em qualquer outra base. Porque você vai fazer o quê? Você vai começar aqui, EI, ômega, EJ, tá certo? Aí você bota uma identidade aqui, e reescreve a identidade em termos da soma sobre ômega. Você conhece esse e pronto, você tem de um para o outro. Né? O exemplo mais clássico aqui, eu não ia fazer essa conta, eu ia deixar de exercício, mas já que você pediu, você pega o quê? Pega aqui o momento. Aí você define que existe uma base dos momentos. Tá? Ou seja, esse cara aqui vai dar PP. Tá certo? Bom, você sabe que esse cara aqui na posição X, eu vou fazer essa conta provando isso aqui daqui a pouco, tá? Mas isso aqui vai ser o quê? Vai ser P, X, P. Mas isso aqui é as componentes do vetor P na base X. Eu chamo isso aqui por conveniência de psi P de X. Tá certo? Aqui o operador P, a gente vai descobrir que ele é IH cortado DDX. Atuando nesse mesmo cara. Psi P de X. Qual a solução dessa equação diferencial? Então, psi P é proporcional à exponencial de quê? De I P X sobre H cortado. Todo mundo concorda? Não, porque o I aqui com o I dá 1. Menos I ali dá 1. Tá certo? Então você acabou de descobrir que o produto interno de X com P é igual a exponencial de I Px. Tem um fator de normalização aqui que a gente pode colocar ou não, tá? Tá certo? Esse é o produto dessas duas bases. Então, se você conhece um operador na base X, você pode transformar para a base P. Se você conhece um operador na base P, você pode transformar para a base X. Porque você pode usar o fato de que o produto interno aqui, você pode inverter as posições complexo conjugado. Então, você tira o complexo conjugado dos dois lados, vai ficar assim, ó. P X é igual exponencial de menos I Px sobre H cortado. Aí você pode se perguntar por que aparecem essas transformadas de Fourier o tempo todo, mas é que a transformada de Fourier nada mais é do que a consequência do fato de que você está trocando de base, da posição para o momento, do momento para a posição. Tá?
Se você tiver na base, no espaço completo, vai ser 1 sobre raiz de π, 1 sobre raiz de 2π. Se você tiver num segmento dos reais, né, tipo 0 a L, aí vai ser diferente. Tá? Depende da condição de contorno, depende de umas coisinhas. Tá certo, pessoal? Então é isso, tá? Então, se você conhece um operador, e é o que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai ver alguns operadores, por exemplo, na base da posição. Você vai descobrir que na base da posição o operador P é ddx. Mas na base do momento o operador é Q. É outra coisa, né? Não pode ser igual. Então ele vai ter elementos de matrizes diferentes. Tá certo? Vocês estão viajando, pessoal? Vocês estão entendendo alguma coisa? Que a cara de vocês está meio assim de tristeza. Eu não entendi quando você falou nada. Não sei se foi no começo da aula das aulas anteriores, e a última que você está dizendo com a base P na base X. P na base X. Não, é porque ele adiantou uma coisa que eu ia falar daqui a pouco. Isso eu vou definir direitinho. Eu ainda vou definir, tá? Isso aqui, supostamente, vocês deveriam ter visto em Mecânica Quântica 1. Tá? Mas como vocês estão perdidos, eu acho que vocês não viram, então eu vou definir agora direitinho e a gente discute de novo se sobrar dúvida. Tá? Tudo que caiu na revisão pode cair na prova, pessoal. Eu falei deles, eu suponho que vocês fizeram álgebra linear, então assim, pode cair sim. Ok. Então, pessoal, o que a gente vai fazer é que a gente vai inverter a coisa. A gente vai falar o seguinte: ao invés de a gente pegar uma classe de funções tipo essa aqui, a gente vai centralizar agora a nossa análise na ideia do produto interno, tá certo? E a gente vai para um outro espaço que a gente vai chamar de L2, tá? Tecnicamente um pouco diferente. Aqui, digamos, pode ser de menos infinito a mais infinito. Quando eu escrever só L2 é menos infinito a mais infinito, tá? Ou seja, eu vou querer agora, né, o espaço se F e G pertencem a esse L2, tá certo? Então, F e G definido como integral de F estrela, e aqui menos infinito a mais infinito, de x, G, de x, dx, é menor que infinito. Tá certo? Então, uma definição um pouco mais simplificada para vocês, não vou entrar em todos os detalhes de como definir esse espaço das funções de quadrado integrável, tá? Mas na prática o que importa para vocês é que é o espaço desses objetos aqui que você consegue calcular o produto interno entre eles, tá certo? E, mais especificamente, o módulo de F, né, e o módulo de G, naturalmente, tem que ser menor que infinito. Certo? O que já exclui a própria delta de Dirac, tá bom? Do nosso espaço, que já não satisfaz isso aqui. Tá bom? Então a gente vai agora inverter, vai trabalhar com esse espaço aqui, certo? Ele às vezes inclui objetos mais complicados do que os que estão aqui, tá certo? Mas você consegue provar, lembra que eu falei para vocês? Você tem um espaço, você tem um produto interno. Do produto interno você define, né, como eu fiz lá atrás, então eu vou escrever de novo só para ficar claro. Esse cara aqui vai ser raiz de F, tá certo? Então, com isso, você consegue definir a distância entre dois vetores do seu espaço, ou seja, a distância é dada por isso aqui, tá certo? Isso dá uma métrica no seu espaço. Uma vez que você tem uma métrica no seu espaço, você pode testar convergência. Porque você só consegue testar convergência se tiver uma métrica. É que vocês estão tão acostumados com a métrica do R, que é simplesmente o módulo da diferença de dois números, né, que você não consegue perceber que isso é uma métrica, mas é uma métrica. Tá certo? E aí você pode falar, será que uma sequência converge para um número? Você tem que ver se aquela sequência, quando o n aumenta, ele se aproxima do número. Mas o que é se aproximar? Você sabe se uma coisa se aproxima da outra, se tiver uma métrica medindo a distância entre elas. E essa distância tem que ir para zero. Tá certo? Então, basicamente, você tem uma coisa chamada sequências de Cauchy, aí você prova que se todas as sequências de Cauchy convergem, né, você tem um espaço de Banach, e se esse espaço de Banach tem um produto interno, você tem um espaço de Hilbert, tá certo? Mas eu estou falando só porque a construção desse cara aqui é mais complicada, porque envolve a definição de todos esses objetos intermediários, que levaria a gente umas 5 aulas para fazer, entendeu? Por isso que eu acho que não vale a pena,
Tá? Isso vale para um curso mais avançado, né, de mecânica quântica na pós, alguma coisa assim. Tá? Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Ok. Então foi mais ou menos o que eu terminei na aula passada, né? Então vamos falar agora de transformações lineares. Aí a gente vai falar de transformações lineares justamente para chegar nos operadores, tá bom? As transformações lineares talvez a parte é o assunto mais importante que a gente vai ver por enquanto, porque é a versão mais simplificada de uma coisa mais complicada que a gente vai ver durante metade do curso, certo? Então é importante entender bem. Então a gente vai definir que nós temos um conjunto a um parâmetro de operadores. Lembrando que o meu V agora, inclusive, pode ser o próprio L2, tá? Pode ser o conjunto das funções de quadrado integrável. Os operadores nos espaços de dimensão finita são mais fáceis de trabalhar. Então aqui a gente vai focar nesse nosso espaço complicado definido pelos reais. Tá bom? É definido sobre o conjunto dos reais. Bom, eu vou falar o seguinte. Uma coisa que eu esqueci de falar, desculpa, pessoal. Aqui, f e g são funções de quadrado integrável, tá certo? A diferença é que a gente não vai usar essa notação antiga aqui, a gente vai usar a notação de Dirac, certo? Ou seja, a gente tem aqui, deixa eu só voltar. Isso. Né? A gente vai usar o símbolo f para designar a função f, que pertence aqui, tá certo? Lembrando que, agora, se eu quiser a componente da função f na base x, é dado por essa expressão aqui, que a gente viu que é igual a isso aqui. Tá certo? Então, essa notação ela deixa um pouco menos ambíguo a função f. Porque, quando a gente usa essa notação aqui, se a gente escreve f sem botar o x aqui na frente, a gente está se referindo à função. Se a gente bota o x, a gente está se referindo ao valor da função no ponto x. Ou seja, isso aqui é um número, enquanto isso é uma função. Tá certo? Então, nessa anotação, as coisas ficam um pouco menos ambíguas. Porque aqui fica claro que isso aqui está trabalhando um elemento do espaço vetorial, que é uma função, e aqui fica claramente um número, porque isso aqui é o produto interno de dois vetores. E o produto interno de dois vetores é o número do seu corpo. Tá certo? Professor, sempre que você colocar ele quadrado, você está falando da quadrado integrável. Isso, o espaço das funções de quadrado integrável. Isso aí. Certo? Então, ó, eu tenho um conjunto desses objetos aqui, tá certo? E eu vou definir que esse conjunto tem que ter a seguinte propriedade. Quando eu calcular ele em zero, ele tem que ser identidade. É um conjunto de operadores, em que no meio desse conjunto de operadores eu botei o zero. Tá certo? E agora eu vou definir a ação dele sobre uma base, que é equivalente a definir quem ele é. Tá certo? Vocês entendem isso? Ou seja, se eu tenho um vetor psi qualquer aqui, e esse vetor psi pode ser escrito como uma coisa assim. Se eu aplico uma transformação nesse cara, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Psi de x, t, x. Isso vale para qualquer estado psi. Então, se eu sei qual é a ação do meu operador na base, eu sei a ação do meu operador em qualquer vetor. Tá certo? Então, eu vou definir quem é esse meu conjunto de operadores assim, ó. Quando você escreve o psi dessa forma, na integral do psi de x, você está usando a representação do psi de x como um produto entre x e a psi, né? Não. Não, ó. Eu pego o psi, eu boto a identidade na frente do psi e escrevo minha identidade assim. Isso aqui é simplesmente um nome mais complicado para esse objeto aqui. E aí isso aqui fica assim. Tá certo?
Você vê que aqui, vocês estão acostumados com a integral de Riemann, né? Que o resultado é um número. Aqui é uma integral cujo resultado é um vetor. Né? O professor omitiu o diferencial nas integrais só por... Porque eu esqueci. Esse aqui, né? Na esquerda também. Nesse lado também. Ah, isso. Obrigado. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir a ação do nosso operador e vamos desenhar a ação dele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que isso aqui vai ser igual ao meu psi de x menos epsilon. Eu estou definindo, tá? Vamos desenhar isso aqui. Digamos que eu tenho uma certa função que tem um certo pico aqui em x1. Tá certo? Essa função aqui é psi. Como é que eu posso desenhar esse psi menos epsilon? Onde é que vai ser o pico? Você é para a direita ou para a esquerda? Essa função aqui é uma função diferente dessa função aqui, certo? Onde que é o pico dessa aqui? É para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Porque o pico vai ser em x1 mais epsilon. Se eu botar x1 mais epsilon aqui, dá x1, que é a posição do pico. É sempre ao contrário, me confunde sempre também, mas é que eu já sou macaco velho, eu já sei, tá? Então, basicamente, essa função aqui, ó, ela é assim, ó. Tá? Essa é a mesma função psi de x menos epsilon, e essa aqui é de x. Eu sou péssimo desenhando, mas deveriam ser iguais, tá? As duas funções, somente deslocada um pouco para a direita, ok? Então, você vê que é um operador maneiro, né? Ele faz uma coisa bem razoável, ele pega uma função e desloca para um lado. Certo? Com isso, a gente pode fazer o seguinte. Se esse cara aqui desloca para a direita, eu posso fazer vários deslocamentos dele para a direita, certo? E vários para a esquerda. E eu posso fazer também deslocamentos pequenos em torno da identidade. Tá certo? Ou seja, eu sei que em epsilon igual a zero, esse cara é a identidade. Né? Eu impus isso aqui antes. É claro que na hora que eu construí de forma que é consistente com aquilo. Se eu botar o epsilon igual a zero, isso aqui dá o meu próprio psi de x, que é a identidade. Ou seja, eu peguei o meu psi e não fiz nada com ele. Tá certo? Então eu posso fazer o seguinte. O que será que está gerando a translação espacial? O que está fazendo essa primeira modificação da minha função na hora que eu translado ela um pouco para a direita? Né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar x e posso botar assim, ó, t de menos epsilon menos t de zero dividido por epsilon aplicado em psi. Tá certo? Eu pego o cara sem fazer nenhuma transformação, pego ele fazendo uma transformação pequenininha e calculo. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar psi de x mais epsilon menos psi de x sobre epsilon. Certo? Agora, se eu fizer o meu epsilon indo para zero, eu vou ter aqui, eu vou dar um nome para esse objeto, que vai ser d chapéu, e ele vai ser dado por isso aqui, ó, psi' de x. Tá certo? A gente vai voltar a estudar esses operadores de uma forma mais precisa quando a gente chegar no capítulo 10. A gente vai mostrar que ele forma um grupo de Lie, e aí esses caras aqui, que a gente chama de gerador, o nome gerador vai estar associado a ele mais propriedades, tá certo? Mas por enquanto a única coisa que a gente precisa entender é o seguinte: eu pego translações espaciais
E quem gera minha translação espacial é esse operador D. Ele gerou uma translação infinitesimal ali no meu espaço. Tá certo? Professor, quando você colocou a transformação menos E, você está só fazendo aquela definição mais E. Isso. Se eu boto menos epsilon aqui, fica mais epsilon aqui. Ou melhor, fica menos que dá mais. Tá, eu só estou meio confuso porque você definiu isso. Você falou, ó, Isso é definição. Para um parâmetro epsilon, né? Desculpa, para um você certo consegue definir essa ideia do parâmetro chapéu epsilon a partir disso. pertencente ao menos delta até delta aqui. Onde delta é um, né? Delta maior que 0 e muito menor que 1. O senhor pode chamar esse operador de derivada e posso chamar ele também de gerador de translação. Não. O gerador de translação é o T. A derivada é essa coisa que está gerando a translação. Desculpa, eu entendi sua confusão. É que a gente chama de gerador, não o cara que faz a transformação em si, mas ele é o mapa exponencial dele que faz a transformação. Tá? Então, esse aqui você pode pensar que é o operador de transformação, de translação, tá certo? Esse aqui é o gerador da translação. O D, tá? O D é o gerador da translação. Tá? Professor, eu não entendi muito bem essa diferença do gerador da translação, porque para mim aquela ideia ali eu estou fazendo uma translação. Mas a translação é finita. Você pode fazer um epsilon igual a 28. Pegou o cara e mandou 28 metros, digamos que seja metros aqui para a direita, né? Ou 28 para a esquerda. Tanto faz. Tá certo? Aqui não precisava ser muito pequeno, né? Tá? Então, mas esse cara aqui não. Esse cara aqui está pegando justamente como é que se diz? A diferença entre os vetores que você obtém quando você aplicar a identidade e uma transformação desse tipo infinitesimal. Certo? Isso aqui te dá a primeira transformação que o vetor é submetido quando você começa a transladar ele. Tá certo? A primeira parte da transformação. Ok? Tá melhor, pessoal, ou tá ruim? Não? Tá ruim? Tá bom. Não teria problema se estivesse ruim, não. Isso aqui, então, é limite de epsilon indo para 0, de t de menos epsilon, menos t0, dividido por epsilon. É outro operador, um outro operador no nosso espaço de Hilbert. Tá certo? A pergunta é, D chapéu é auto adjunto? É fácil, né? A gente sabe o produto interno, a gente sabe o operador, a gente só precisa agora botar tudo junto e ver se ele é autoadjunto. Junto e adjunto. Quão perdidos vocês estão, pessoal? Muito? Não? Tranquilo? Então, vamos lá. G, D chapéu, F. Isso aqui vai ser o quê? Fazer assim, integral dx. Aí eu vou botar a identidade aqui, ó, para simplificar minha vida. Aqui. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. G estrela de x. Só que a gente sabe, né, que xdf dá f' de x. Né? E o dx eu já botei ali. Tá claro isso aqui, pessoal? Eu botei a identidade, que é a integral. Botei aqui, tá? Aí ficou xdf, que é isso aqui, ó. A gente acabou de calcular aqui atrás quanto é que dá. Tá certo? E dá isso aqui. Bom, mas agora a gente quer esse operador atuando no G e não no F. Tá certo? Para a gente ver se ele é autoadjunto. É fácil, né? Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Eu vou botar a derivada em evidência.
Vai ficar assim, dx, d, dx, de g estrela de x e f de x, menos, né, ó, derivada do produto, derivada desse vezes esse, derivada desse vezes esse. O que eu tinha aqui é a derivada do f vezes o g. Então, se eu tenho a derivada dos dois aparecendo, agora eu preciso subtrair a extra que eu introduzi ao escrever dessa forma, certo? Então, eu tenho que subtrair g' estrela de x, f de x. Tá certo? Então, vamos botar aqui o limite. Uma das propriedades dessas funções de quadrado integrável é que elas têm que ir para zero no infinito. Tá certo? Então, como elas vão para zero no infinito, isso aqui é a integral da derivada da própria valor da função g estrela de x, f de x, avaliadas em menos infinito a mais infinito. Tá certo? Menos integral dx, g' de x estrela, f de x. Então, como são funções de quadrado integrável, a gente não vai se preocupar com isso aqui agora, esse cara aqui vai dar zero. E aí, pessoal, o que isso diz pra gente sobre o D? Oi? Então, vou botar o sinal de menos aqui, botar uma integral. Esse cara aqui, ó, a gente sabe quem ele é, né? Esse cara aqui vai ser fg' de x estrela, né? Só que o meu g', eu olho para cá, ó. Tá certo? Então esse g' ele vai ser o quê? Ele vai ser x de chapéu g. Certo? E aqui eu vou ter x f dx. Tá certo? Agora eu vou botar, para a gente não confundir, eu vou usar aquela notação que eu defini lá atrás. O operador ele pode ficar dentro e fora. Eu vou botar ele dentro. Tá certo? Porque aí eu posso fazer transformação desse cara num bra, né? Esse cara vira um bra e esse cara vira um cat. Então isso vai ficar assim: menos integral de dg x f dx. Mas lembra, o operador sai de dentro do bra com um dagger. Então isso vai ficar assim. E esse cara aqui é a identidade, tá? Vai ficar assim: menos g de chapéu dagger f. Mas eu não fiz nenhuma suposição sobre f e g, né? Isso vale para qualquer vetor f e g, então vale para o operador em si. Então eu sei que d dagger é igual a menos d. A derivada não é um operador hermitiano. Mas ele é a coisa mais próxima que a gente pode ter no operador hermitiano para facilitar a nossa vida. Ou seja, ele é um operador anti-hermitiano. Certo? Tem diferença entre você tomar a derivada da função e depois fazer um complexo conjugado e fazer um complexo conjugado depois? Se o complexo conjugado comuta com a derivada, né? Não. Sim, comuta. Porque a questão é a seguinte, ó. Limite. Aí primeiro você tem que saber se o complexo conjugado comuta com limite. Certo? É fácil ver que comuta. Né? Porque o complexo conjugado está simplesmente pegando um par e está mudando o sinal aqui. Tá? Então, se você mudar um sinal de uma função, né? O limite de f é igual a menos o limite de... Desculpa. Menos o limite de f é igual ao limite de menos f. Tá certo? Isso é uma propriedade que vocês mostraram lá no cálculo 1. Então, o complexo conjugado comuta com o limite. Tá certo? Aí no que sobra, então, é você pegar esse cara aqui, indo para zero,
Aí você tem complexo conjugado de f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon. Né? Mas o complexo conjugado também comuta com subtração. Tá certo? Então é fácil ver que o complexo conjugado comuta com a derivada. Tá? Bom, então ele é anti-autodisjunto, tá certo? E ó, lembrando que teve essa coisa acontecendo aqui, tá, pessoal? Se eu estivesse trabalhando agora num espaço finito, né, ou seja, se eu estivesse trabalhando de 0 a L, não seria mais de menos infinito a infinito. Essas funções iam ter dificuldade aqui, não ia ter necessariamente esse termo indo para zero. Bom? Ok. Quem são os elementos de matriz do operador D? A gente tem um operador diferencial, ele pode ser transformado numa matriz, né? Então, vamos lá. X, chapéu, X, I. Certo? Só que a gente sabe quem é isso aqui. Isso aqui é D dx desse cara aqui. A gente sabe quem é esse cara aqui também. Esse cara é delta de x menos x'. Tá certo? Então aqui, pessoal, tomem muito cuidado, tá? Porque aqui, esse símbolo é totalmente diferente desse aqui, ó. Delta, linha de x menos x'. Tá? Aqui a linha... Bom, deixa eu fazer diferente para não ficar confuso. Dx. Tá? Vocês entendem a diferença dessa expressão para essa expressão? Essa aqui é a derivada em relação a x do que quer que esteja aparecendo aqui dentro. Essa aqui é a derivada da delta de Dirac calculada no ponto x menos x'. Tá certo? É fácil então ver que isso é igual a menos d dx' de delta de x menos x'. Todo mundo concorda? Né? Isso aqui vai ser a derivada de delta em relação ao argumento vezes a derivada do argumento em relação ao que eu estou derivando. Certo? Ok. Mas então isso aqui é igual a quê? Menos. Veja, aí cuidado, pessoal. Aqui, isso aqui é uma função par. Né? Delta dirá que é uma função par. Então você pode botar um menos no argumento à vontade. Igual cosseno. Cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Tanto faz. Tá certo? Então você é livre para botar menos a hora que você quiser lá dentro. Aqui eu posso trocar a posição dos dois. Aqui não. Tá? Então se eu trocar a posição dos dois aqui, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos d dx' de x'. Tá certo? Que é igual a menos x' dx. Então você vê que eu tenho elementos de matriz que são dados por derivadas de delta de Dirac e são antissimétricos. É uma matriz infinita, contínua e antissimétrica. Tá certo? Isso aqui está tudo claro, pessoal? Ou tem alguma coisa muito estranha? Não sei que anteriormente, mas se eu fosse para a base discreta, seria tipo a mesma ideia, só daí eu teria uma delta de cônica. Isso. Só que aí ia ter que tomar cuidado, porque aí a translação não ia mais formar um grupo, não no mesmo sentido de um grupo contínuo. Você só ia ser capaz de fazer translações discretas também, porque se você tem só pontos discretos, você não pode transladar, né, digamos que os pontos estão espaçados por 1 centímetro. Você não pode fazer uma translação de meio centímetro, não faz sentido. Certo? Você tem que transladar um elemento da sua célula fundamental ali. Ok. Tá? Então é uma matriz real e antissimétrica. Agora, se eu tenho uma matriz real e antissimétrica, antes disso, será que isso faz sentido? Assim, eu dizer que esse operador diferencial tem esses elementos de matriz?
esse operador diferencial, desculpa, que esse operador no espaço de Hilbert tem esses elementos de matriz, será que isso faz sentido? Porque a gente sabe qual é a ação de D, né, num certo F. A gente usou aqui, cadê? Aqui, por exemplo. A gente sabe que a ação do D em G projetado em X é simplesmente ter aqui G' de X. Será que esse elemento de matriz aqui dá certo? Ou seja, será que se eu pegar esse meu vetor F qualquer e girar, né, fazer essa transformação com D, eu obtenho realmente a derivada? Né? Então, vamos lá. X, D, chapéu, F. Agora, em vez de fazer a conta da forma que a gente já fez antes, eu vou usar os elementos de matriz. Para isso, eu vou voltar a identidade aqui, ó, integrando em x', tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim. Integral de x', x, d, x', x', f. Tá bom? Mas isso aqui, pessoal, é o quê? É integral de delta linha de x menos x'. Aqui eu estou usando... Deixa eu escrever aqui assim, para não confundir. Tá certo? E aqui é f de x'. De x'. O que eu posso fazer aqui? Ó, essa aqui é derivada em relação ao argumento calculado nesse ponto. Eu posso reescrever isso aqui, assim, ó, d x', aí eu boto um menos aqui, desse cara aqui, delta de x menos x', f de x', d x'. Tá certo? Agora eu vou fazer aquela brincadeira. Tá? Eu vou botar essa derivada em relação aos dois e subtrair o termo que eu quero. Isso aqui vai dar o seguinte, menos delta de x menos x', f de x', calculado em menos infinito a mais infinito, uma função de quadrado integrável, e a minha delta vai dar zero mesmo, então isso aqui vai ser zero. Tá certo? Menos, com menos mais integral da derivada toda aqui. Vai ficar delta de x menos x', f' de x dx. Mas a delta mata, então isso aqui vai dar f' de x. Tá certo? Então, realmente, esses elementos de matriz funcionam. Essa matriz, ou seja, você sabe a hora que a derivada é a aplicação de uma matriz contínua e infinita numa função. Tá certo? E se você discretizar seu espaço, você encontra essa matriz, ela não é complicada. Certo? Você vai encontrar a derivada dada em termos de diferenças finitas, que a gente chama. É o que o pessoal que faz QCD na rede usa, por exemplo. Bom, Essa matriz contínua infinita é o delta de delta? é a derivada do delta de Dirac. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma matriz. Só que os elementos da matriz são incontáveis e infinitos, né? Então, como esse cara é anti-hermitiano, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou definir um outro operador, vou chamar de K, chapéu, né? Anti-hermitiano, I, real. Então, esse cara aqui, ó, é o quê? Se eu tirar o dagger dele, vai ser igual a menos I de chapéu dagger, mas aí dagger, complexo conjugado de I é menos I,
Então, menos I fica mais I. Só que o D ganha um menos. Então, isso aqui vai ser menos I D chapéu. Isso. Que é igual a K. Tá certo? Então, o meu K é autoadjunto. Professor, em que momento que a gente assegurou que o D é real? O D real eu tinha mostrado na outra aula, mas é simplesmente o fato da delta Dirac ser um número real. Delta de Dirac, se você pegar, por exemplo, a definição da delta de Dirac em termos do limite de gaussianas, você vai ver que todas as gaussianas são reais. Pegar o delta de Dirac como uma integral de Fourier, você vai ver que é uma integral de Fourier que é real também. Certo? Pega qualquer definição da delta de Dirac, você vai ver que ela é real. Tá? No limite, claro. Ok. E além disso, agora a gente sabe que x K chapéu x' é igual a menos I x D chapéu x', que vai ser igual a o menos 1 aqui vai ficar mais I, e aqui vai ficar assim, x' D chapéu x. Tá certo? Eu só botei o complexo conjugado do complexo conjugado. Tá? Porque o complexo conjugado do complexo conjugado é uma identidade. É a mesma coisa, não fazer nada com o número. Certo? Esse cara aqui é um número. Então, se eu pegar o complexo conjugado do complexo conjugado, eu tenho a mesma coisa. Aqui dentro, o complexo conjugado vira a posição. Certo? Esse cara aqui mudou menos e esse cara aqui mudou as posições. Tá certo? Espera aí. Tem um erro aqui, né? Fiz alguma coisa errada, peraí. Ah, tá. Porque eu estou pegando o complexo conjugado de um operador que é real. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui, eu posso trocar a posição agora deles aqui e ganhar um menos. E vai ficar assim, menos I x D chapéu x' transposto. Então, você vê que aqui também é transposto o conjugado complexo. Tá certo? Dos elementos de matriz. Tá certo? Mas isso não vai garantir pra gente que ele seja autoadjunto ainda, tá? Só para explicar uma coisa que eu saí aqui, o K, você está definindo ali? Isso. Aí a pergunta é: será K alto adjunto em L2 de AB? Então a gente faz aquela continha, bota aqui F D K G. Isso aqui vai ficar assim, É aquela conta que eu acabei de fazer antes para vocês, por isso que eu não vou repetir toda aqui, tá? Fica assim, menos I F' de X, G de X, agora calculado de A a B, mais I F' estrela de X, G de X dx. Tá certo? Mas eu boto o I dentro do complexo conjugado, faço aquela mesma inversão que eu tinha feito antes. Então aqui vai ficar menos I F estrela de X, G de X, mais, aí vai ficar assim, K F G. Certo? Que é igual a F K d'águia G. Mas esse cara a gente sabe que vai ser dado por isso aqui. Agora, ele não é necessariamente autoadjunto, porque eu tenho esse cara aqui, calculado em A e B. Tá certo? Ou seja, se eu pegar funções quaisquer definidas entre A e B, isso não vai formar pra gente, isso não vai dar pra gente operador K que seja autoadjunto. Tá certo?
Agora, por exemplo, se eu fizer a restrição de que essas funções aqui satisfazem f de x mais L é igual a f de x, né, onde L é igual a B menos A, se eu faço essas funções aqui, como é que se diz? Oscilatórias, tá certo? Oscilatórias não, como é que é o nome disso mesmo? Periódicas. Se eu faço essas funções periódicas, eu consigo agora, porque agora, né, ela vai ser em A e B, vai ser o mesmo valor, isso aqui vai dar zero. Funções periódicas, mas você pode também ter funções que são zero no A e B, por exemplo. Então as opções que você tem aqui são. Depois do mais ali, você jogou o K para Espera um pouquinho. Onde? Depois do mais. Ah, não, isso aqui é só tirei o K de dentro do Bra. Só para mostrar que ele sai e fica assim. Tá certo? E fica um negócio inconsistente, porque ele fica aqui, ó, igual esse cara aqui. Então isso aqui só vai ser autoadjunto se isso aqui for igual a zero. Senão você vai encontrar um igual a zero, entendeu? Você vai encontrar uma contradição. Tá bom? Então, na verdade, o certo é você botar esse cara aqui. Ele só é simétrico nos elementos de matriz dele. Tá certo? Mas ele não é autoadjunto. Tá bom? Quando esse cara aqui não é zero. Agora, por exemplo, quando você tem funções periódicas, o que acontece com funções periódicas se você desloca elas? Faz sentido deslocar funções periódicas? Né? Você tem uma função assim, ó, ela começa num certo ponto, ela faz qualquer porcaria aqui e termina sempre no mesmo ponto, né? Onde aqui é 0 e L. Pensa numa função periódica assim. Agora, vamos fazer uma seguinte brincadeira. Ao invés de eu pensar que ela está entre 0 e L, eu vou repetir minha função periódica. Certo? Então, eu pego ela, repito ela aqui, repito ela aqui, repito ela aqui, faço a mesma coisa para o outro lado. E agora eu completo no meu espaço inteiro. Eu posso deslocar essa função para a esquerda e para a direita de forma bem definida. Tá certo? Então, eu consigo definir essa função em todo esse espaço e a minha translação faz sentido agora na minha função. Eu posso transladar essa função. Certo? Por isso que o operador aqui é autoadjunto. Quando a função é periódica. Agora, eu poderia fazer outra coisa. Eu poderia falar o seguinte. São funções que em A e B, elas são sempre iguais a zero. Não importa o que aconteça, elas sempre são iguais a zero. Tá certo? Eu posso fazer a mesma coisa. Como ela é sempre igual a zero, eu posso pegar essa função e repetir ela aqui. Porque uma função que é igual a zero sempre aqui, de certa forma, ela é periódica também. Né? Então, eu posso repetir ela para cá e eu posso fazer essas translações agora das minhas funções, de lá para cá. Tá certo? Então, meu operador continua fazendo sentido. Quando você pega uma função, por exemplo, que... Deixa eu ver se eu dou esse exemplo ou não. Se você parte o seu espaço e fala que o seu espaço só tem metade dele, ou seja, você está definindo, né, que as suas funções de onda estão definidas de 0 a infinito. Agora não faz mais sentido transladar. Como é que você translada para a esquerda a função? Como é que você translada para a esquerda? Porque o que a gente vai mostrar, deixa eu adiantar um pouco o que está acontecendo. A gente vai mostrar, quando a gente começar o capítulo 10 lá, que esses operadores, quando são autoadjuntos, eles geram transformações unitárias. Certo? Transformações unitárias, que preservam a norma. Agora, se eu pego essa norma aqui e eu translado minha função se eu pego essa função e translado, ela vai estar aqui, ela vai fazer assim, né? Aqui. Só que aí esse pedaço que estava aqui vem para cá. Né? Se eu pegar a área aqui embaixo, vai ser igual à área que eu tinha antes. Porque o pedacinho que eu transladei para cá chegou aqui. Então, a área de um lado é igual à área do outro. Tá certo? Então, eu posso ter esse gerador
autoadjunto, porque nessa classe de funções, a translação vai ser uma transformação unitária. Tá certo? Essas minhas funções que estão presas aqui é a mesma coisa. Eu posso transladar elas para cá. Se eu transladar ela para cá, ela vai ficar meio esquisita. Ela vai começar o zero aqui, vai fazer a mesma coisa, mas esse pedacinho que eu trouxe para cá vai ter a mesma área. Tá certo? Então eu continuo com funções autoadjuntas. Eu continuo com transformações unitárias. Tá certo? No caso, se você falar com zero infinito, se você fizer isso daí para a direita, não vai dar certo? No caso, se eu cortar aqui e botar para infinito aqui, não. Porque a minha função está definida aqui. Se eu translado para cá, tem um pedaço dela que sai do meu domínio. O pedaço que saiu do meu domínio, eu faço o que com ele? Boto lá no infinito? Tá certo? Professor, essa é uma função que vai de A a B, mas aí ela não termina no mesmo ponto. Eu não poderia fazer isso. Você disse que ela... Ah, mas aí você tem um problema para definir espaço vetorial. Você disse que ela não é zero aqui, né? Nem aqui. Ela é que tem que ser 1, aqui tem que ser 2. Aí você pega duas funções dessas e soma, ela não está mais no espaço vetorial. Aí tem outro problema. Tá certo? Tanto que, pessoal, quando o pessoal faz gravitação quântica e faz a quantização do mini superespaço, você está quantizando basicamente uma variável que está definida de zero a infinito, que é o fator de escala. E aí você não consegue quantizar, você não consegue transformar, o gerador de translação do fator de escala não é autoadjunto. A sua Hamiltoniana não é autoadjunto, você tem que dar um jeito de resolver isso, que tem a ver com um problema, né, associado ao problema do tempo na gravitação quântica. Tá certo? Você vê que é uma coisa simples, né? Dá para entender já na mecânica quântica esse tipo de problema. Certo? Agora, por exemplo, se eu pego funções definidas de zero a infinito, eu posso definir dilatação dessa função. Ou seja, eu pego uma transformação dzão, epsilon, né, de f de x, que vai ser igual a quê? Que vai ser igual a f de x exponencial de epsilon. Quando o meu epsilon for para zero, a transformação é trivial, né? Mas quando o meu epsilon for maior que zero, eu estou meio que esticando ou comprimindo minha função. Né? Digamos que esse fator aqui dá 2. Né? Então, você vê que a função, tudo que acontecia de 0 a 2, agora acontece de 0 a 1. Eu estou meio que comprimindo minha função. Tá certo? Com a correta correção, a correta manipulação do produto interno, você consegue fazer com que esse operador aqui seja autoadjunto. Você consegue, porque do outro jeito você não conseguiria. Tanto que se você for fazer a quantização do mini superespaço, você vai ter o operador de dilatação mais bem definido do que o operador de translação. Certo? Mas é tudo, pessoal, geometria, espaço das funções e como que você manipula isso através de operadores diferenciais. Operadores no espaço de Hilbert. Nada a ver. Por isso que eu botei um Dzão ali, sei lá, botar um D assim, para não confundir. Certo? Ok. Agora vamos ver mais uma outra coisa aqui, ó. Então a gente tinha visto, pessoal, essa classe de funções de vetores aqui que não estão no nosso espaço de Hilbert, que são esses caras aqui, ó, x menos x1. Tá certo? Agora a gente vai ver que existe uma outra classe de vetores que também não estão no espaço de Hilbert, mas também vão ser úteis para a gente, certo? Então a gente faz aquela brincadeira ali, que eu comecei a fazer antes, pega esse K-chapéu aplicado no espaço Kzinho, né? Ou seja, eu estou pegando a base dos autovetores desse cara, eu sei que ele é autoadjunto, então ele tem autovetores, né? Ele tem esses autovetores vão formar uma base ortonormal, né? E aí eu faço o quê? Eu produzo aqui o meu x, K-chapéu, Kzinho, e aí vai ficar assim, ó, Kzinho, x, Kzinho. Tá certo? Só para deixar eu acho que não tinha concluído antes. A gente fez do zero a L igual a só para mostrar que aquele primeiro termo que a gente colocou no quadro é zero, mas Isso. o outro termo ali não é zero. Não pode ser zero, né? Porque
Quando esse é 0, você está mostrando que o K é autoadjunto, porque você está vendo que o efeito dele é igual, tá vendo? A gente quer mostrar que o K é autoadjunto. Ele só vai ser autoadjunto se vocês têm que fazer. Certo? Bom, a gente sabe resolver isso aqui, né? Esse cara vai dar menos I d dx do psi de kx igual a k psi de kx. Mas a gente resolveu isso agora há pouco, né? Isso aqui vai ficar como? Psi kx vai ser igual a normalização que depende de k, exponencial, né? Ali é menos, então tem que ser i kx. Tá certo? Agora, vamos tentar encontrar a norma desse vetor, né? Isso aqui é um vetor. Vocês concordam? Isso aqui dá as componentes do vetor na base x. Então, com as componentes do vetor, eu calculo o vetor. Então, vamos lá. K', K. Aí eu boto uma identidade aqui no meio e vai ficar assim, ó. Integral de menos infinito a infinito de n estrela k, linha, nk, exponencial de i x k menos k linha. Todo mundo concorda com isso aqui? Quanto é que tem essa integral? É uma normalização qualquer. Né? É uma normalização que eu quero encontrar agora. Eu vou tentar normalizar esse vetor aqui. Exatamente. Então, isso aqui vai ser uma delta. Então, esse cara fica módulo quadrado. 2π delta de k menos k'. Tá certo? Então, novamente, esse vetor aqui não é normalizável. É normalizável lá delta de Dirac. Tá certo? E aí a gente escolhe n como sendo 1 sobre raiz de 2π. Não, era para vocês já terem feito isso inúmeras vezes no passado. No curso de eletro, eu dou essa continha aqui direitinho. Eu mostro isso aqui usando a representação de gaussianas, mas dá para fazer com... Não é difícil fazer essa conta, tá? A dica é o seguinte, você tem que usar essa expressão aqui, né, para provar que a integral desse cara aqui vezes qualquer função de k vai ser a mesma função calculada em k', tá certo? Aí você faz a conta, tá certo? Não é fácil, tá? Porque, quer dizer, são poucos passos, mas os poucos passos requerem compreensão de vários detalhes do que você está fazendo. Bom? Oi? No Griffiths de mecânica quântica, talvez. Ele faz a continha mesmo, mostrando que isso aqui é a delta? Mas aí é meio roubado, assim. Não, assim, é porque ele está mostrando que... Ele está supondo que a transformada de Fourier tem uma inversa, né? E aí... Não, você precisa provar isso. Você vai ver que não é sempre que vai acontecer, né? Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu só fazer o esboço aqui para vocês. Vou botar aqui. mk igual a 1 sobre raiz de 2π. Então, só para ficar claro, pessoal, ó, o meu psi de kx, que é igual a projeção em x do autovetor k, vai ser igual a exponencial de i kx sobre raiz de 2π, tá? Então, onda plana são os autovetores do gerador de translação. Tá certo? Delta Dirac são os autovetores do operador posição. Tá bom?
Agora, ó, pega esse cara aqui, integral de exponencial de I, K, X, F de X, dx, dk. Se isso aqui for, né? Se esse cara aqui, vezes integral disso aqui, for delta de x, isso aqui tem que dar f de 0. Tá certo? Bom, quanto que dá isso aqui? Quanto é que dá esse negócio aqui se você tiver... Deixa eu ver aqui a melhor maneira de fazer isso. Vou botar um x aqui. Quanto é que dá isso aqui? Não vai ser, não dá para fazer fácil assim não. Depois eu vejo uma maneira simples de mostrar isso aqui. Porque essa maneira de provar funciona para quando você tem aqui funções integráveis, entendeu? Nesse caso é mais complicado. Então, fico para um momento mais para frente, a hora que eu vi que dá para encaixar isso, eu tento encaixar. Então, pessoal, a gente acabou de encontrar uma segunda classe de vetores, que também não são vetores, tá? Mas que também formam base, que são autovetores de um operador autoadjunto, formam uma base naquele mesmo sentido. Combinações lineares dessas coisas, tá? Podem ser vetores no seu espaço de Hilbert original, tá bom? Então, vocês vejam que a gente agora sabe como escrever coisas na base da posição, isso, e da base do momento. Da base do momento... ou do gerador de translação espacial, a gente acabou de pegar o operador e construir ele através de uma representação física, de pegar funções, levar para um lado, levar para o outro, tá certo? Será que existe um operador associado à base da posição? Porque veja, a gente acabou de ver que tem um operador K associado com essa translação. Será que existe um operador X associado com a base X? Né? E se existe, como é que ele é, né? Então, vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que, dado um operador, uma base completa, a gente pode usar aquela base justamente para definir um operador. Tá certo? Que é o seguinte. A gente vai definir x chapéu como sendo integral de x dx. Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Dado um operador autoadjunto, eu conseguia encontrar sempre a base dos autovetores, e na base dos autovetores ele ficava escrito dessa forma diagonal. Mas eu já tenho uma base diagonal e eu já tenho os autovalores, então eu vou fazer o processo oposto. Eu vou, a partir da base, eu vou construir o meu vetor, o meu operador. Tá certo? O que seria isso, pessoal? Seria o equivalente ao seguinte: pega um vetor V1, V2, V3. Tá certo? No espaço tridimensional. R3. São 3 vetores. Aí você pega esses 3 vetores de forma que eles sejam assim, ó. I escalar VJ seja igual a delta de J. É claro que eles podem ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, mas eles podem ser qualquer outra combinação linear mais complicada desses caras. Basta ser 3 caras ortogonais. Tá certo? Bom, agora eu posso montar uma matriz com esses caras aqui, né? Posso fazer o seguinte, eu posso pegar o meu V e o meu V I transposto e pegar aqui um lambda I qualquer e somar sobre I. 1 até 3. Isso aqui é uma matriz 3x3, todo mundo concorda? Né? Uma matriz linha vezes uma matriz coluna vezes uma linha dá uma matriz N por N. 3x3, desculpa. Tá certo? Isso aqui é uma matriz 3x3, ou seja, uma transformação linear no espaço tridimensional. Né? Em um espaço tridimensional. Então, esse cara aqui, bom, se você aplicar essa transformação aqui num VJ qualquer, quanto é que vai dar? A gente acabou de falar que eles são ortogonais.
Então isso aqui vai ficar assim, ó. Soma de I, de 1 até 3, lambda I, VI, delta IJ. Tá certo? Mas a delta mata vai ficar assim, ó. Lambda J, VJ. Então, dado qualquer conjunto de 3 vetores que são ortogonais, ortonormais, ou seja, qualquer conjunto de 3 vetores ortogonais, eu posso usar para construir uma matriz autoadjunta. Ou, nesse caso, simétrica. É o processo inverso. Por que ficou VI e não VI transposto? É porque o transposto, ó, é uma matriz coluna, uma matriz linha e uma matriz coluna. Né? Matriz coluna com a matriz linha, matriz linha com a matriz coluna, dá um número. Aí um número vezes esse cara aqui fica uma matriz coluna de novo, que é essa matriz coluna aqui. Eu não posso inverter, porque são matrizes, então... São matrizes. A ordem importa. Claro, produto de matriz, isso mesmo. Pode inverter não. Certo? Eu fiz aqui de uma maneira simplificada, tá, pessoal? Estou pulando vários passos, que eu estou supondo que vocês têm um certo traquejo com essas contas, tá? Mas então é isso, eu estou mostrando que aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Eu já estou pegando os autovalores, que são as posições, eu estou pegando os autovetores, que são aqueles sketches lá que eu defini, que são os deltas, e estou construindo um operador. Tá certo? E qual é o efeito desse operador? Num F qualquer. Boto uma identidade aqui. Não precisa de uma identidade, eu posso usar direto a expressão dele. Vai ficar assim, ó. X, F, dx. Isso aqui vai ficar o quê? Integral de x vezes f de x. Então, qual é a ação desse operador aqui, ó? É pegar as componentes na base x e multiplicar por x. Isso é o que a gente chama de operador multiplicação. Por isso que vocês provavelmente viram lá atrás, na representação direta do espaço de funções, isso aqui é assim, ó. Né? Alguns lugares você vai ver definido assim. E esse cara... menos IH cortado, D dx, F de x. São dois operadores. Tá bom? Eu vou explicar essa notação um pouco mais para frente, tá? Ela é confusa, tá, pessoal? Muitas vezes na mecânica quântica o pessoal usa várias notações diferentes de forma intercambiável e acabam confundindo todo mundo, tá? Porque aqui eu estou definindo o operador P direto no espaço das funções. Em vez dos sketches com a representação projetada e não sei o que, blá, blá. Tá bom? Como é que a gente está de tempo? Um minuto. Então, dúvidas? Professor, agora você tinha mostrado o operador derivado, você tinha falado que estava relacionado com o operador de translação, no caso seria a translação espacial. Aham. Então, a pessoa tinha alguma conexão com o momento, por exemplo, em analítica, que o operador de agora que eu vi que realmente estava... A única diferença é um H cortado. Mas sim, o momento é o gerador de translação espacial. Certo? Isso, com sorte, vocês viram mecânica analítica, né? Tá. E quem é o gerador de translação no espaço dos momentos? Espaço dos momentos. Eu não posso transladar, eu pego uma função de P, né? Da probabilidade de encontrar uma partícula com certo momento, e eu quero transladar essa função. Quem que gera a translação no espaço dos momentos? É a posição. Então, na verdade, você pode pensar daqui para frente que a sua posição no espaço tem a ver com o operador que gera a translação no espaço dos momentos. Eu nunca consegui pensar nisso de uma maneira simplificada, mas... Porque a velocidade, né, o momento está associado à velocidade é a mudança, né, da posição em relação ao tempo. Então você fica, tudo bem, né? O momento gera a translação no espaço. Por mais que não seja tão simples assim, pessoal, porque ele é gerador de translação espacial mesmo sem dinâmica.
É uma questão simplesmente da álgebra de Poisson, dos observáveis clássicos. Agora, a posição gerar mudança no espaço dos momentos é realmente complicado, pelo menos na minha cabeça. Não. Ou seja, você pode, né, a gente vai definir um operador do tipo menos I x epsilon sobre h cortado. Isso aqui atuando num P aqui vai dar uma coisa tipo P mais epsilon. Vai gerar uma transformação aqui. E quem gera é a posição. Isso na mecânica clássica também é verdade, tá? Na mecânica clássica, na mecânica analítica, o X gera translações no espaço do momento. Eu consegui obter isso usando o teorema de Taylor, só que daí no espaço do momento, porque eu lembro que o jeito que a gente obtém isso aqui, quando a gente usa o teorema de Taylor para uma translação espacial, a gente vê que a quantidade conservada é o momento. Eu não sei se... Então, sim, mas assim, a analogia ela quebra nesse ponto, porque você tem uma newtoniana que não depende da posição, ninguém vai se importar. Bom, tudo bem, a newtoniana não depende da posição, né? Então, se ela não depende da posição, você pega ali o gerador, vai ser o X, aí o gerador vai ser o P, né? E aí você vai ver que ela vai comutar, né? Você vai ter uma coisa assim, HP igual a 0, então vai conservar o momento. Né? Porque esse cara aqui gera translação espacial. Se esse cara não depende de x, você pode pegar uma função que não depende de x e somar epsilon que ela fica igual. Então o gerador vai dar 0 mesmo. Então vai ter o momento conservado, tá certo? Agora, o que seria uma newtoniana que comuta com a posição? Seria uma newtoniana que não depende do momento. O que diabo é uma energia que não depende da velocidade? É um negócio estranho, né? Mas você pode fazer, você pode inventar na sua física um sistema dinâmico, você pode tentar encontrar na natureza. Será que tem uma coisa assim? Eu também nunca ouvi falar disso. Então, por isso que a analogia quebra aqui, né? Quer dizer, não quebra. Do ponto de vista da cinemática, é igual. Mas, por acaso, a gente vive numa realidade onde as hamiltonianas têm um P quadrado lá em geral, entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho? Próxima aula, a gente começa o capítulo 10, tá? Que é o capítulo de muitas partículas e tal. Eu vou fazer uma revisão rápida dos postulados, que era o que eu ia fazer hoje, se tivesse dado tempo. Não, a próxima aula é prova, mas digo, a próxima aula que vai ser aula, esse será o assunto. Tá? Eu não sei que vocês preferem que eu tente reservar multimeios?